Olá, eu sou o Tato Amorim, apresentador e colaborador do Downlândia, e esse é o nosso décimo episódio aqui do Pod Down, o nosso videocast no YouTube e também no Spotify. Hoje nós estamos com a doutora Luciana Carvalho, que é especialista na T21 e também em TDAH e outras questões que envolvem toda essa vivência médica dela, e ela vai bater um papinho com a gente hoje. E para começar essa nossa conversa, eu queria perguntar para a doutora o porquê você escolheu se especializar nessa área tão importante na nossa sociedade. Na verdade, olá a todos. Olá, oi, Lu, tudo bem? Bem-vinda. Eu estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast, contribuindo com informações importantes para as pessoas com T21, autismo, também TDAH. E eu fui escolhida, sim, eu me sinto escolhida porque eu fui levada a atender essas famílias através de um convite que eu tive para dar uma aula. Eu pensei que fossem profissionais de saúde, não eram famílias. E isso me encantou muito porque a nutrição é uma ciência que a gente precisa avaliar os resultados, né? E esse acompanhamento eu recebi muito nas famílias. As famílias fazem o acompanhamento, né? 1, 2, 3, 4. Hoje eu tenho pacientes de 7 consultas. Então, são aqueles que acompanham mesmo. Isso me encantou, da maternidade, buscar o melhor para o seu filho, o melhor para o neurodesenvolvimento do seu filho. Então, eu não tenho filhos com trissomia do 21, mas eu sinto que todos os meus pacientes estão ali também recebendo um carinho, tanto de mãe, né, que eu me identifico muito com as mães da trissomia do 21, por essa dedicação, porque a maternidade não é uma coisa fácil, né? Já tem muitas questões a maternidade como um todo, e uma maternidade que demanda cuidados mais específicos, cuidados mais direcionados, também é uma questão muito importante. Então, eu sou do time das mães, me sinto e muito feliz de contribuir com todo esse conhecimento para ajudar as famílias como um todo, né? E os beneficiados são as pessoas que têm algum tipo de deficiência que precisam desse olhar da nutrição para evoluir, para o neurodesenvolvimento, né? Para se tornarem pessoas capazes de contribuir com a sociedade, com uma qualidade de vida importante. Eu acho que a nutrição é uma grande ferramenta para isso. Verdade, Lu. E você é a Nutri da Minha Mel. E o que você falou é muito importante para mim, como mãe, que você coloca na frente da profissão o seu amor pelas crianças, né? Isso faz total diferença, né? E eu fui aprendendo com você a importância da nutrição, né? Eu, de verdade, assim, não seguia, né, nada, assim, em casa, comia errado, não sabia os benefícios de tal alimento, o que alimento é bom evitar, eu não sabia nada, assim, pra mim é saúde. E aí, com o acompanhamento da Mel, a gente vai mudando a gente também, né? A gente vai entendendo, vai falando, meu Deus, eu preciso mudar realmente a rotina da minha casa, né? Então, primeiro eu quero te agradecer esse carinho que você tem pelos nossos filhos e que sim, chega até a gente, né? Uma vez que alguém ama nossos filhos como nós, né? Então, são muito amados por nós. E Lu, assim, nós temos hoje grupo de gestante, né? E a gente fala muito já da nutrição nesse momento. E eu não falava, porque eu não sabia. Eu não sabia da importância da nutrição já na minha gestação. E faz diferença? Faz muita diferença. De uma maneira geral, para todas as gestantes, a nutrição é muito importante, né? A nutrição, a ciência da nutrição é como se fosse um combustível que leva para o nosso corpo funcionar. Se a gente bota um combustível ruim, ele não vai funcionar 100%. Né? Se a gente bota um combustível bom, ele funciona na sua melhor eficiência. Porque a gente não para de funcionar se comer coisas erradas ou fazer... Né? Mas ele, ao mesmo tempo, vai desgastando todo esse nosso desenvolvimento, as nossas células. Então, a gente se desgasta, a gente envelhece. Né? A gente tem comorbidades associadas, porque os nossos órgãos, os nossos sistemas são integrados. E eles precisam dos nutrientes para funcionar adequadamente. Não tem como fugir disso. Né? Os nutrientes são importantes para o nosso metabolismo, para o neurodesenvolvimento, para o nosso sistema de oxidação, que é um envelhecimento, uma perda celular. Então, é importante que todo mundo que saiba que é importante comer bem a maior parte do tempo, porque na maior parte do tempo a gente está alimentando as nossas células e evitando muitos processos que, com uma alimentação ruim, vão chegar cada vez mais cedo nas pessoas.
né? Antigamente a gente via pessoas com hipertensão com 30, 40, 50 anos. Hoje a gente vê crianças de 8 anos com triglicerídeos altos, né? Isso era inimaginável, a gente quase nem fazia exame em criança, porque criança não tem triglicerídeo alto, né? Então, hoje a gente pega crianças com muita alteração, crianças típicas e atípicas. Nos atípicos, tem muito uma colaboração da genética, né, que influencia na trissomia do 21 principalmente, e ela influencia nesse desequilíbrio da utilização desses nutrientes. Então, a gente vai botando esse combustível bom, mas muitas vezes ele demanda mais combustível do que uma pessoa que não tem essa influência genética tão intensa, né? Então, a nutrição, ela precisa ser olhada como uma ciência, né? É que hoje todo mundo sabe de alimentação, né? A avó sabe, a tia sabe, a família inteira vira sabe, nutricionista. sabe. E a nutrição não é isso. A nutrição é uma ciência que estuda o metabolismo dos nutrientes lá dentro da nossa célula, da nossa capacidade. Tanto que nos hospitais, quando a pessoa não come, o que eles fazem? Eles botam um soro. Porque as células precisam de nutrição, senão elas morrem, como se fossem plantinhas ali. Então, é importante separar o senso comum da ciência da nutrição. Tá? Então, ciência da nutrição é feita por nutricionistas que se dedicam 5 anos lá estudando para entender a composição do alimento e como aquele alimento, aqueles nutrientes são metabolizados. E hoje, na trissomia do 21, cada vez mais os estudos mostram a importância desses nutrientes nessa influência dos genes, né? Como a trissomia do 21 tem um cromossomo a mais, ela tem uma carga genética que pode desequilibrar vários processos. Então, é como se tivesse um desgaste maior. Então, normalmente, eles precisam de mais nutrientes. Né? Então, desde o momento do diagnóstico na gestação, é importante ter um olhar para uma necessidade nutricional maior. A gestação já demanda... Sim. Né? Normalmente, o que se faz numa gestante? Dá um polivitamínico, dá vitamina B9, vitamina B12. Quando você tem o diagnóstico da trissomia do 21 na gestação, é preciso avaliar a história da demanda maior que aquele feto tem no seu processo, porque a trissomia do 21 está em todas ou na maior parte das células. Então, é um momento de maior multiplicação celular para constituir órgãos, tecidos e um novo ser. Então, ele demanda uma nutrição mais adequada. Então, desde o momento do diagnóstico na trissomia do 21 na gestação, é importante um acompanhamento nutricional, é importante um cuidado com o estilo de vida, né? Porque nós somos um conjunto, não é uma vez que você come uma coisa errada que vai influenciar de uma maneira a tua vida como um todo. Nós somos o equilíbrio. Então, nós precisamos, sim, ter na maior parte do nosso tempo uma nutrição adequada para que a gente não chegue e tenha, na idade avançada, em condições ruins. A gente precisa ter uma longevidade saudável. Sim. Todo mundo quer isso, né? E uma dúvida, porque muito, né, a nutrição cuida muito disso, né, dessas disfunções que essa carga genética traz, né, com as nossas crianças. E assim, só para contextualizar melhor, quais são as principais na síndrome de Down? Né, onde a nutrição atua, assim, eu sei a questão dos antioxidantes, né, a tireoide, comorbidade cardiovascular, enfim, mas assim, os pontos de atenção ali que a mãe que está entrando nesse universo agora tem que... Os pontos de atenção são a tireoide, é um órgão que tem muita desregulação. O estresse oxidativo, o que é o estresse oxidativo? Por que a gente fala tanto de antioxidantes, né? Onde estão os antioxidantes na alimentação? Vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina C. Porque eles oxidam, a influência do cromossomo 21 tem um gene que se chama superóxido dismutase, a SOD. Essa enzima, ela está desregulada. Então, ela produz uma quantidade maior. Aí a gente pensa assim, poxa, se produz uma quantidade maior, eu vou estar mais protegida, né? Eu vou oxidar menos. Mas como o nosso organismo é integrado, essa quantidade maior desta enzima desregula outras enzimas e gera um grande estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? É perda celular. A célula morre. Se ela oxida, ela morre. Não tem... Quando a gente fala de Alzheimer, quando a gente fala de oxidação cerebral, né, a gente faz a analogia da maçã. A gente abre uma maçã, expõe ao ar e ela enferruja. Sim. Quando ela enferruja, aquilo ali significa que aquelas células ali, aquela área ali está oxidando, está morrendo.
aí a maçã vai, quanto mais vai Murchando. passando os dias, ela vai morrendo e vai envelhecendo. Então, é bioquímica? É quimicamente falando? A ciência da nutrição é isso. É saber quimicamente o que aqueles nutrientes que tem numa maçã, por exemplo, vão chegar lá na célula. Então, é muito maior do que o conhecimento da minha mãe, da minha avó. É uma ciência médica, é uma ciência da saúde. Então, a gente precisa ter mais atenção. E que não para, né, de evoluir. Né? Acho que, assim, sou muito a favor de ponderar, né? Não acho que a nutrição tem que ser uma coisa tão rígida, tão extrema, mas eu também sou a favor de adotar bons hábitos, né? A Pô tinha falado, eu não colocava gergelim na minha comida, eu não comia castanha antes da Gergelim Agora eu também. Ó, gergelim é super rico em cálcio, a castanha é super rica em selênio. Então, aquele conta-gotas, aquele estilo do todo dia, eu gosto muito de falar de que o segredo está no todo dia, não está no eventual. Né? Se a Melzinha vai comer uma batatinha do McDonald's num dia, uma batatinha 7 dias por semana, que você faz 6 refeições por dia, ela não vai ser responsável por isso. Só que isso não pode se tornar um hábito. Sim. Né? O biscoitinho, é melhor não comer glúten. Por que é melhor não comer glúten? Não pode comer glúten. A pessoa com trissomia do 21, ela tem uma predisposição à doença autoimune. E a doença celíaca é uma doença autoimune. Né? Então, se você for lá comer todo dia glúten, você está batendo naquela portinha. Aquela portinha vai se abrir, uma hora vai se abrir. Né? Quem tem a predisposição genética, está ali prontinha. A porta nem tá trancada. Tá mais vulnerável, né? Muito mais vulnerável. Então, não é excluir o glúten. Tem determinadas pessoas que precisam excluir. Quando as pessoas fazem um exame genético, que já tem lá o marcador genético da doença celíaca, gente, não pode. E o glúten não é um nutriente necessário na vida das pessoas. Isso é hábito alimentar. E o glúten inflama muito, né, o nosso organismo. Tem um processo todo de intestinal, né, que influencia a parte intestinal. Mas é sempre no exagero. Vou dizer um clássico que eu sempre falo nas minhas entrevistas aqui, que é importante pensar. De manhã é o pão, no lanche da manhã é o biscoito, no almoço é o macarrão, de tarde é o sanduíche, de noite é a pizza. Glúten. Glúten. Na casa de quem que você foi que é assim, essa rotina? Na minha, eu sou uma refeição. Mentira. Da população brasileira. Só umas duas frentes aí, né? Isso é hábito alimentar. Sim. A Foi mesma coisa sexta-feira em leite casa. laticínios. É iogurte, é o leite de manhã, é o achocolatado, que não nem o leite puro. Porque leite é laticínios, onde tem a proteína do leite. Uma coisa que é importante também falar. Sim. Que o que causa muitas vezes esse processo mais inflamatório, de proteínas mal digeridas, o leite faz mal para todo mundo? Não, gente. O leite não faz mal para todo mundo. Só que o leite, para pessoas que têm uma predisposição ao processo inflamatório, que se aquela proteína for mal digerida, pode piorar esse processo inflamatório, influenciar uma série de coisas. Mas o leite é a mesma coisa, é achocolatado de manhã, iogurte no lanche, molho branco no almoço, né? Um biscoito com requeijão à tarde, e um molho branco também de noite na pizza, no sanduíche. Sanduíche sem queijo, nem pensar. O catupiry. É muito interessante. Um cafezinho com leite antes de dormir. Leite, ou uma vitamina. Então, o excesso está causando, para muitas pessoas, processos de má digestão, de incômodo, de uma série de coisas, porque a gente está com excesso. Nas pessoas com trissomia do 21, é muito melhor prevenir do que corrigir. Né? Eu gosto muito disso mais quando fácil, você fala, né? Vamos prevenir. Vamos prevenir. A ciência da nutrição é para prevenir, para não deixar chegar no quadro agudo. Porque o quadro agudo vai precisar de medicamento. O quadro agudo muitas vezes vai precisar de internação. Aí vai precisar corrigir. Aí dos extremos, né? Dos Do não extremos. pode mais comer tal coisa. Aí vai precisar de um remédio para o refluxo, vai precisar de um anti-inflamatório. E os remédios, os medicamentos estão aí para salvar vidas, mas não são inócuos. Né? A gente precisa eliminar o que sobra daquele medicamento. Na trissomia do 21 também tem problemas de eliminação de substâncias tóxicas. Né? Quando usa antibiótico, acaba com a microbiota do intestino. Então, vai corrigir? Vai se reorganizar? Vai.
Mas não é disso que a gente está tratando. A gente está tratando de pessoas que têm uma carga genética maior. E essa carga genética maior pode ser gatilho para uma qualidade de vida muito ruim. Porque quando você tem o diagnóstico da doença celíaca, aí você tem que lavar até talher. Nossa. Porque tem pessoas que reagem até... Porque o glúten está em tudo. Se eu comer um biscoito aqui, ele está por aqui. E tem pessoas que são tão sensíveis de com a doença celíaca instalada, ele tem que... Aí fica ruim. Aí é como se você tenha uma alergia à proteína do leite. Você tem que ficar lendo o rótulo, você tem que ficar... Sim. E você exclui, né, a criança? É. Porque vai em qualquer lugar, não vai poder comer isso, não vai poder comer aquilo. Aí é diferente. Aí vira um problema, né? É. A Laura logo quando nasceu, foi identificada ali que ela estava com uma restrição à proteína do leite, né? E aí ela estava só no peito. E aí a Lilian teve que fazer a dieta. E assim, é exatamente isso. Você lê todos os rótulos, você vai em restaurante, é super difícil comer, né? Porque E tudo tem manteiga. Né? E aí, às vezes você pergunta, o restaurante nem tem certeza ali se usou ou não, se tem algum produto Na dúvida que... você não come, né? É super difícil, né? Eu acho que hoje aparentemente ela está introduzindo aos poucos, minha esposa, porque a Laura ainda toma leite, né? Tá com 1 ano e meio, ainda toma. E ela não tem nenhum mais nada assim que aparenta ter ainda uma restrição ali com a proteína, né? Nossa. Mas assim, de uma maneira geral, a proteína do leite, as pessoas confundem muito. O que é proteína do leite e o que é lactose? Proteína do leite é a caseína. A lactose é o açúcar do leite. Aí a pessoa chega e fala assim, eu tô fazendo doutora, tô fazendo, meu filho não come nem leite, nem lactose. Tá, tudo bem, tá bem? Como é que tá? Sinais e sintomas, exames laboratoriais. Não é de cara que a gente vai julgar ou criticar. Se ele tirou a lactose, ele tá bem, não tá com constipação intestinal, não tá com refluxo, não tá com distensão abdominal, não tá com sono alterado durante a noite, problema de pele, uma série de sinais e sintomas associados à má digestão proteica, tudo bem. Mas eu falo para ela, observa, porque às vezes é tão sensível que tudo muitas vezes bota na conta da T21. Ele tá com isso pela T21. Ele tá com isso. E às vezes não é isso, é orgânico. Se você intervir com alguma substituição ali de alimentação, melhora. Eu tenho pacientes que melhoram da água pro vinho. Sim. Né? E não tem alergia. Mas ela melhora os sinais e sintomas com a substituição daquele volume de proteína que come todos os dias. Então, isso é um mito, assim, que a alimentação é um mito na T21. Não pode leite, não pode glúten, não pode mandioca, não pode... Não pode... Gente, não pode para quem? Né? Para quem? As pessoas com T21, elas são pessoas antes do diagnóstico. Sim. Elas não são a T21, né? Elas são pessoas. É a Laura, é a Mel, é o Joaquim, né? Então, vamos olhar as pessoas. Tem muitos profissionais hoje, graças a Deus, evoluindo muito nesse olhar. E a gente tem que acreditar nas potencialidades. Deixar eles mostrarem a que vieram. Eu posso isso, eu consigo fazer isso. Eu consigo digerir a proteína do glúten. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Não tem sinais e sintomas. Eu posso comer pizza, o bolinho, quando eu vou na festa do meu amigo. E tá tudo bem. Mas tem crianças que vão na pizza... Foi para comer mini pizza, porque festa infantil, né? Mini pizza, coxinha, tudo que tem glúten tem lá. Aí a criança não vai, tá lá brincando, a mãe vai ficar atrás. Não come não, não come não. Eu falo, relaxa. Come tudo que não pode. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se comer, observa. Porque pode ser que teu filho não sinta nada e tá tudo bem. E pode ser que teu filho não durma, a barriga fique igual um baiacu. Né? E aí você acha que foi o estímulo da festa que não dorme, não. Não é. É porque metabolicamente fica 3 dias sem fazer cocô. Sim. Mas é da T21 ter constipação intestinal. Não, ele comeu foi 10 coxinhas na festa. Entendeu? Ou então 10 mini pizzas, porque criança é criança. T21, independente do diagnóstico, eles são crianças, eles vão lá meter a mão na bandeja do garçom, vão comer 3 brigadeiros, vão comer. A mãe vai estar Joaquim achou os Danoninhos na geladeira de casa agora.
Mas eu acho que o mais importante é buscar orientação, Sim. né? É buscar orientação de quem sabe, estudou Sim. pra isso. Não da nutrição da avó, da tia, né? E saber, né? Saber achar esse meio termo. Tem informação para encontrar esse meio termo. Ai, meu filho foi hoje numa festinha da escola, comeu horrores. Então amanhã eu vou ter uma alimentação mais regrada, mais leve. Essa semana toda eu vou, né? Seguir ali os conselhos, orientações da nutricionista. Mas eu acho que é a orientação. Eu passei por consulta com você, né? O Joca Sim. passou, a gente pegou tudo ali que você falou e eu aplico muito dentro de casa, já que come danoninho, come polvilho, só que no todo dia ele tá ali muito bem Exatamente. nutrido. E a gente segue... A diferença do todo dia, que todo dia que atrapalha. Uhum. Todo dia, tanto pro bem quanto pro mal. Se todo dia você faz ginástica, se todo dia você come bem, é pro bem. Agora, se você todo dia come mal, todo dia você faz Sim. também é pro... Uhum. Então, achar esse ponto de equilíbrio. E uma outra questão que é bem importante na trissomia do 21 é a questão da obesidade. A gente estava falando do teu caso da obesidade. A obesidade é uma doença inflamatória e não é boa para ninguém, tá? Mas na trissomia do 21, eles têm uma predisposição também a ganhar peso a partir dali dos 2, 3 anos. Até os 2, 3 anos, eles não ganham peso, ficam até abaixo do peso na curva. Né? E as mães se preocupam, tá muito magrinho, calma. Tá bem? Porque o peso é uma referência só dentro desse contexto de tantos outros marcadores que você tem que avaliar, né? Eu falo, calma, espera um pouquinho, não fica pensando na história do peso, porque pode chegar lá na frente, essa moeda virar, né? E eles começarem a consumir, porque a idade escolar é uma idade muito cruel. É muita oferta. Enquanto está nos 2 anos, está em casa, a gente está protegendo, é uma beleza. Depois que entra na fase escolar, festinha do amigo, lanchinho escolar, baleiro na porta da escola, o mundo trabalha contra. Né? Em todas as escolas a gente vê um baleiro na porta. Não adianta melhorar a cantina da escola, dentro da escola, se a criança sai da escola, dá de cara com baleiro. Primeira comida que o Joaquim comeu na cantina da escola dele, você sente e chora. Eu mandava marmita. Sim. E a escola falou, olha, ele olha pro prato do amiguinho e sente vontade. Eu falei, tá bom, vamos liberar a comida da cantina. Primeiro papelzinho de refeição do Joaquim, comeu. Muito status, muito bem. O quê? Linguiça. Eu moro em Bragança, não tem como meu filho. Linguiça lá Mas eu falei, olha, gente, me desculpa, com todo o respeito que eu tenho pela cultura de vocês, mas eu não quero que meu filho coma linguiça, não. Porque você perde o Nossa. controle. Exatamente. Você perde o controle. E quando tem essa perda de controle, eles têm menos gasto energético. Por isso que é outra recomendação de ouro. As pessoas com trissomia do 21 têm que fazer atividade física. É natação, é caminhada, é dança do ventre, é ginástica olímpica. O que eles se adaptarem para ser feito, deve ser feito. Porque esse balanço do quanto você come, o quanto você gasta, para eles está sempre... O metabolismo deles é mais lento? É mais lento. Entendi. Eles gastam menos energia. E eles têm uma desregulação no eixo de fome e saciedade que faz com que eles comam muito. Porque muitas vezes eles comem direto, eles engolem. Então, o processo de mastigação, como eles têm hipotonia crâniofacial, muitas vezes não é feito. E quando a gente mastiga, a gente está sinalizando Tá que a gente está satisfeito. Muitas vezes eles engolem direto. Aí engoliu, não dá nem tempo de... Aí come. Gastou? É conta simples. O gasto energético, olhando só pelo gasto energético, é isso. E esses alimentos mais calóricos são os mais ricos em carboidrato. Carboidrato, gordura, né? Por isso que a alimentação mais proteica é mais interessante. Por isso que a gente trabalha com muita proteína de manhã. Por isso que a gente trabalha com ovo de manhã, por causa da colina. Porque a proteína também estabiliza o índice glicêmico, porque eles têm tendência a diabetes. É muito. Muita coisa, Nossa, né? muito. Muita coisa. Ô Lu, você falou de doença autoimune, aí você falou da tireoide, né? E minha esposa tem tireoidite de Hashimoto. É hereditário, né? Provavelmente a genética, a predisposição vai associar tanto a predisposição da... Não estou dizendo que ela vai ter, Sim. porque genética também não é destino. Pode aparecer lá no painel. Muita gente faz painel genético. O painel genético é um guia de uma predisposição, não é um diagnóstico.
Tá. Tá? Pode ser que ali tenha uma predisposição, e se tem a predisposição, a gente vai trabalhar com prevenção. Tá. Né? É isso. Com certeza, a mistura sua com a da sua esposa, que nasceu Laurinha, a Laurinha tem a mistura de vocês dois. Uhum. E a Então, prevenção é alimentação. A prevenção é o estilo de vida Uhum. e a alimentação é a base disso tudo. É o combustível que a gente bota 6 vezes por dia, 7 vezes por semana. Não tem como correr. A gente tem que se alimentar. E a gente tem que ter, na maior parte, na T21 principalmente, de 90% a 95% de alimentos saudáveis, menos industrializados, menos corantes, menos acidulantes. Tudo hoje tem cor, tudo tem conservante para tempo de prateleira no supermercado. Então, quanto mais natural for, melhor. Onde é que estão os antioxidantes? Frutas, verduras e legumes. Sim. Eu não inventei a ciência da nutrição. Tá ali. Frutas, não suco, né? O Frutas. suco, qual é o problema do suco? O suco pode tomar suco? Gente, pode tomar suco. Mas pode tomar um suco puro? Não, porque o suco puro tem alto índice glicêmico, a concentração do açúcar da fruta. Agora, vai tomar um suco, 50 ml de suco pós-almoço? Pode. Agora, não vai tomar um suco de lanche da manhã, Sim. sozinho. Aí deu pico de glicemia, dá hipoglicemia de rebote. Então, a nutricionista, ela faz uma organização de acordo com o estilo de vida familiar, que não adianta eu chegar para uma pessoa que é do Nordeste e falar assim, você não pode comer mandioca. Mandioca é um prato típico do Nordeste. Chegar para o pessoal de Minas e falar assim, vocês não podem mais comer pão de queijo. Sim. A cultura... Chegar pro pessoal de Bragança. A linguiça. A gente tem que ter todo esse bom senso. Por isso que não existe uma dieta para o autismo, uma dieta para T21. Existe um estilo de vida e uma nutrição individualizada para aquela família, para aquele ambiente. É isso que eu ia te perguntar, Lu, porque no nosso grupo, né, a gente hoje acolhe mais de 1.000 famílias. A gente tem 1.000 mães, né, e pais hoje, né, também, que fazem parte. E aí o assunto nutrição é sempre. Todo dia tem alguma dúvida. E a gente vê muitas mães também que às vezes perguntam algumas dicas, e aí a gente fala, será que a nossa... como a Mel a forma da alimentação da Mel serve para essa criança? E aí, não, né? A trissomia do 21 é um diagnóstico feito pelo cariótipo, né? Então, ele tem trissomia do 21, eu tenho trissomia do 21, você tem trissomia do 21, todos nós temos. Mas eu moro no Rio, você mora em Bragança, ele mora aqui, ela mora ali. O estilo de vida familiar dela é um, o estilo seu é outro, meu é outro, meu é outro. Então, a gente tem que associar o que o meu organismo vai responder ao ambiente que a gente vive. Na sua casa, só come industrializado, porque todo mundo trabalha muito, dia e noite trabalhando, dia e noite trabalhando. Aí você opta por comidas práticas, industrializadas. Eu não, eu moro do lado de uma feira livre. Eu tenho uma empregada que faz minha comida, eu tenho uma empregada que lava minhas folhas todos os dias, cozinha meus legumes, faz a marmita, tá tudo lá à minha disposição. Eu tenho um estilo de vida. Sim. Então, pode ter o mesmo diagnóstico, mas eles são muito diferentes entre si. Por exemplo, a Mel nasceu com cardiopatia, o Joaquim não nasceu com cardiopatia. Também? Joaquim sim, e a Laura também tem, mas é uma questão cardiopatia. Não precisou cirurgia. Não precisou de cirurgia. São então. coisas diferentes. São diferentes. Né? A Mel passou por um estresse muito grande na cirurgia. Ficou uma internação desorganiza totalmente o nosso metabolismo. Já a Laurinha não. A Laurinha vai acompanhar pontualmente lá no médico para avaliar se vai fechar, se vai precisar ou de cirurgia minimamente invasiva. O diagnóstico é o mesmo. Mas as pessoas são completamente diferentes. E isso na trissomia do 21 é muito marcante, tá? Tem crianças que nascem com comorbidade nenhuma, passam o primeiro ano, que é o mais difícil da vida de todas as famílias da trissomia do 21. São muitas dúvidas, muitas intercorrências, muitas vezes quadros agudos, virais, e muita ida ao médico, tudo. Tudo acontece no primeiro ano. O primeiro ano é mais difícil. E tem crianças que passam o primeiro ano que não tem nenhuma gripe. Com T21. É olhar o indivíduo, né? Não tem como dizer. Por isso que a gente não consegue dizer assim, temos um protocolo único
da T21, não, porque são pessoas, a gente não pode botar. Temos as diretrizes básicas da pessoa com trissomia do 21, que é muito próxima à pessoa que não tem o cromossomo a mais, mas essa individualidade a gente precisa estar sempre buscando com as ferramentas da nutrição, da medicina, da fonoaudiologia, da TO, é multidisciplinar, né? E a partir de que momento você aconselha que esse acompanhamento seja feito? A partir do momento do diagnóstico. Se o diagnóstico foi feito na gestação, acompanhamento na gestação. Se o diagnóstico for feito no parto, no parto. Você sabe que eu tenho pacientes que o diagnóstico foi feito com 5 meses. Porque não tinha características fenotípicas nenhuma. Nenhum médico. Porque clinicamente, como é que é feito o diagnóstico? O que dá o diagnóstico é o cariótipo. Mas quando nasce, imediatamente as características fenotípicas, o médico que tem experiência vai, olha, ele tem síndrome de Down. Vocês esperam um mês e pouco para sair o cariótipo. Sim. Cariótipo não sai na maternidade. 40 dias. Mas na maternidade você já tem a notícia de um médico mais experiente que já sabe, né? Hipotonia, as características faciais. Prega única, né? Exatamente. Esse meu paciente não tinha nem... As características craniofaciais eram mínimas. Ele tinha uma hipotonia. Mas como as características faciais eram pequenas, nenhum médico teve coragem de falar assim, olha, precisa investir. Porque o momento da notícia também é um momento muito... né? E nesse caso, os médicos foram passando. Vai para o outro, de repente, o outro te pede o cariótipo. Vai para o outro, você te pede o cariótipo. Alguém pediu. Aí, no 5º mês, tá? Médicos que muitas vezes vão a plano de saúde, o atendimento do plano de saúde acaba sendo mais curto, Sim. né? Não tem uma avaliação mais aprofundada. E na 5ª médica, pediu o cariótipo. Que era o que deveria ter sido feito lá No dentro. primeiro, no nascimento, né? No nascimento ali já pedi. Mas pediu e saiu a coisa. Mas mãe que é mãe, a mãe já sabia. Só que ela ainda ficava naquele limbo, né? E muitas vezes a esperança de não ter, De não ser, para não trazer complicações para o seu filho, que tem muitas complicações associadas, né? A gente não pode negar. Sim. Ô Lu, e assim, você falou de substituição, né? Hoje você né, já substituiu o leite de vaca para mel para o leite vegetal. E quando eu postei sobre isso, muitas mães perguntaram. Por quê? Aí, o porquê. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Então, vamos lá. O leite de vaca, ele tem a proteína do leite de vaca, que é a caseína. A caseína, a proteína por si só, todas as proteínas são tipo um colar de pérolas. São peptídeos que são juntos e são peptídeos grandes que precisam ser cortadinhos em moléculas menores, né? Em pérolazinhas mesmo, para serem absorvidos, né? A pessoa com trissomia do 21 muitas vezes não tem quantidade de enzimas para quebrar essa pérola, esse colar de pérolas em pérolas individuais. Né? Aí muitas vezes os médicos optam pelo Nelcate. O Nelcate é uma fórmula de aminoácido, é uma fórmula de pérolazinhas soltas. Entra e absorve. Quando você consome a proteína íntegra, você consome e precisa cortar. E esse corte muitas vezes desencadeia uma série de sinais e sintomas, distensão, refluxo, né, inflamação intestinal, sangue nas fezes. Porque ela tem dificuldade, às vezes não é nem alergia, é dificuldade de quebra proteica mesmo. Isso acontece ao longo da vida também, não é só nessa primeira infância. Por isso que não é para sair comendo leite. Passou, né? Saiu da fórmula, vamos... Tá liberado, né? Eu entendo que às vezes o leite é mais caro, a família não pode, tudo isso. Então o leite vegetal não é nem leite, tá? É um extrato do vegetal. Então é um extrato vegetal. Aquele extrato vegetal não tem a proteína, é o extrato vegetal, né? E muitas vezes não tem a quantidade de cálcio, por isso que, por exemplo, se você faz um leite de gergelim, que é muito rico em cálcio, tem cálcio. Um leite vegetal de gergelim, tem até no meu Instagram, você pega o gergelim, deixa de molho na água quente, bate no liquidificador e coa. É um leite de gergelim, ele tem ali todo alimento tem a sua quantidade nutricional. Mais cálcio, por exemplo, feijão branco, feijão preto. Feijão branco tem mais cálcio do que feijão preto. Isso é nutrição, tá? Então, quando a gente substitui pelo leite vegetal, é porque ele pode ser de mais fácil digestão. Então, às vezes a criança está com aquela barriga enorme. É da T21. Não é da T21. Ele está cheio de gases. Né? Porque o que é da T21 é uma hipotonia abdominal. E quando a gente fica hipotônico, a gente distende. Porque a gente não tem um músculo para segurar a barriga. Então,
quanto mais gases eles produzem, como eles são hipotônicos, vai enchendo. Aí não é da T21 essa barriguinha, não. Tá fermentando lá dentro. Nossa, Lu, e assim, filhinha, desculpa, eu vou te expor. Quando você for maior, a gente conversa sobre isso. Mas eu percebi muito, e eu falei isso pro meu marido essa semana. Eu falei, antes eu senti o cheirinho ali, né, do leite da fórmula. Eu falava, eu sei que esse daí é da Melzinha. E a Melzinha caprichava. E agora eu falei, gente, eu acho que a Mel não solta mais gases. E então isso, por conta dessa substituição do leite vegetal. A substituição do leite vegetal é para facilitar o processo de digestão da trissomia 21. Eles mastigam menos, eles têm menos enzimas digestivas, eles têm um esvaziamento gástrico mais lento, eles têm o intestino, os músculos intestinais, os movimentos peristálticos mais lentos. Porque ele também é hipotônico, né? O intestino, tudo. Os órgãos internos são todos hipotônicos. Então, o que era para funcionar assim, funciona assim. Ele funciona. Ele não é que eles não funcionam com eficiência. Então, eles são têm mais probabilidade de distender, de ficar mais tempo as fezes lá dentro. Não é só a proteína que fermenta, também tem determinados carboidratos que fermentam. Então, por exemplo, tem criança que come batata doce, incha. Porque tem um carboidrato ali que precisa de enzima em quantidade adequada e eles não têm muitas vezes. Né? Então, às vezes come uma colher de batata doce, se sente ótimo. Comeu 2 colheres de batata doce, inchou. Tá vendo como é individual? Eu vou tirar a batata doce de todo mundo? Não, a batata doce é excelente, é um alimento super rico em vários nutrientes. Mas se aquela criança come batata doce e incha, não dá batata doce. Sim. Já que incha com alguma coisa, preciso descobrir o que é também. Porque se dá um alimento Tem algum alimento ali que faz ele fermentar mais. Então, é muito individual. A gente tem leite vegetal de amêndoa, castanha, arroz, qualquer um. Qualquer extrato vegetal. Você pode fazer de gergelim, de aveia, Tem de cacau também, pode? Abóbora, semente de abóbora. O cacau é adicionado, né? Então tem o leite adicionado de cacau. Se tudo pode ser feito em casa. Tudo pode ser feito em casa. De custo, esses leites são caros. São muito caros. São. E são muito perecíveis também. também. Depois que você abre, ele dura 3 dias na geladeira. O Joaquim, eu já tô tentando alguns, castanha, amêndoas. Você tem que fazer o seguinte, você tem que comprar e congelar. O congelamento, ele é uma ferramenta muito importante, tá? Mas os leites vegetais por si só, eles são mais ralos. Sim, nossa, eu percebo, assim, me aguardo. Parece um suquinho. É um extrato vegetal. É o extrato daquele vegetal. Então, ele é ralo, ele é fino. Então, quando você congela, muitas vezes ele dá uma escurecida. Não tem aquelas características do leitinho branco. Aquele bem... Não tem a gordura do leite de vaca. Sim. Então, não tem textura. O que a gente recomenda? Congela e você faz vitamina. A vitamina, você bota o leite vegetal e bota a fruta. Uma fruta, sim. Porque a fruta dá textura. Qual é a fruta que dá textura? Manga, abacate, mamão, morango. Sim. Frutas vermelhas tem antioxidantes. Ô, Lu, e assim, a gente precisa, né, dar como que chama? Da amêndoa e da castanha? Por causa do selênio? Mesmo, né? Não, mas fugiu a palavra. O colesterol bom. Sim, é deles, as oleaginosas, sim. E aí, por exemplo, a Mel tá tomando leite de amêndoa. Tem esse... Ou Já não? suplementa? Não leite? O extrato vegetal, não vou te dizer que não vai chegar nessa quantidade necessária. Pode ser que tenha algumas. E as oleaginosas são assim, também tem que ter muito cuidado com as oleaginosas. Nenhum alimento é inócuo, nenhum alimento é 100%, nenhum alimento é o pior do mundo. Tudo depende para quem você está dando, né? Quem fala isso faz terrorismo nutricional. Os alimentos têm sua composição e a gente vai usufruir deles num plano alimentar individual. As oleaginosas têm alto valor calórico, tá? As oleaginosas muitas vezes têm muito fungo por causa do armazenamento, granel, tudo isso. Então, tem que ver muito bem. As oleaginosas muitas vezes têm antinutrientes,
que diminui a absorção de nutrientes. Olha como a ciência da nutrição é grande. É muito doido. Muito. É uma ciência, a gente é igual a medicina. Só quem sabe fazer as coisas de medicina é o médico. Né? Então, a nutricionista ela vai calcular se isso está de acordo. Vai sair dando oleaginosa de uma pessoa que é obesa? Ah, não, ela pode comer um pote de castanha. A gente não come uma castanha. Não, né? é impossível. A gente come um pote de castanha, né? E Lu, quando você tritura, você perde nutrientes? Quando ou você não? tritura, ali a gordura por si só ela oxida. Então, quanto mais triturado for, mais exposição ao ar você tem, mais oxidado. Ah, tá. Não, eu dou triturado, mas por custo mesmo. Você Não, compra e tritura. Eu compro já trituradinho, porque Então, é mais... perde muito ali, ó, tá porque muito oxidado É mais aquela barato, gordura. vou começar a comprar. Você Mas tem quando que a gente inteira compra, a pra gente falar. rala, É, então. rala na hora. Rala na Rala hora. na hora e Isso, consome, aí não isso. tem esse. É igual a maçã. Lembrando que uma castanha já atinge a necessidade de selênio do dia. Diária. Eu vejo mães aí botando uma castanha em tudo. Castanha da fruta, castanha no arroz, castanha no lanche da tarde, castanha de noite. Eu vou variando, é a castanha, depois gergelim, aveia, Ó, um arsenal assim no meu armário. Outro segredo grande é a rotação. Porque se você dá o mesmo alimento batendo naquela porta todo dia, ele vai sensibilizar muito. Agora, se você dá um dia gergelim, um dia aveia, cada dia o teu organismo vai responder de uma forma. Agora, todo dia tu tá lá batendo castanha. Daqui a pouco tá com irritação de pele, tá com excesso de selênio. É buscar outras alternativas que Rotacionar os tragam o mesmo alimentos. benefício. Um dia feijão preto, outro dia feijão vermelho, outro dia feijão branco. Sim. Né? Carne vermelha, outra polêmica. Não é para dar carne vermelha. Carne vermelha tem um processo digestivo mais complicado. Quanto mais você digere a carne vermelha, mais você gera estresse oxidativo. É muito fermentável pelas bactérias proteolíticas. Tem uma série de como todos nós. Vai numa churrascaria de noite e vai dormir de noite. Você fica conversando com aquela digestão a noite inteira. Né? Porque é uma carne mais difícil de ser, é uma proteína mais difícil de digestão. Agora, a carne vermelha é rica em vitamina B12. Aí não dá a carne vermelha, nem suplementa a vitamina B12. É para dar carne vermelha? Pode dar 2 vezes por semana. Sim. Né? Tem que dar. Não tem que demonizar o alimento. É muito legal falar isso, Lu, porque eu acho que as mães, né, as famílias, elas se assustam mesmo. Meu Deus, eu preciso. Não posso dar isso, não posso dar aquilo, não posso dar aquilo. É o que a outro, gente não posso- escuta muito nos grupos. Sim, Muito, assim. muito. Tipo, não posso misturar tubérculo, né? Já misturei algumas vezes. A Não história- misturo todo dia, a mas história do tubérculo eventualmente acontece. É por causa do processo digestivo também, da constipação intestinal, do ganho de peso. Tubérculo é rico em carboidrato. Sim. Vai dar tubérculo todo dia, 2 vezes por dia? Não, gente. Você pode dar tubérculo de manhã, no outro dia você dá tubérculo à noite, no outro dia você dá um pedacinho menor de tubérculo. Vai ser o prato de batata com prato de batata doce com prato de aipim. Não dá, né? Uma porçãozinha de mandioca. Frita. Tudo é questão de bom senso, Sim. bom senso. Agora, por exemplo, uma criança que está com a tireoide desorganizada, é importante não consumir mandioca todo dia. É importante não consumir um volume de polvilho todo dia. Agora, 3 polvilhos para estar no carro, saiu da terapia, a criança tá agitada no banco de trás, vai dar um polvilho. Nessas É horas aquele mesmo. polvilho que você vai trazer deficiência para a tua tireoide? Não é, gente. Agora, você dá um pacote de polvilho para a criança na hora do lanche, a criança só come aquilo, chega na hora da comida, come 3 colheres. O que ela comeu mais, a comida ou o polvilho? Polvilho. Sim. É. E falando de suplemento, que você até falou do B12, Sim. né, que é necessário. O ômega 3, né, acho que é o DHA, que né, todo mundo entende que é necessário. O que... Então, o ômega 3 é o seguinte, o nosso cérebro é basicamente feito de gordura, né? A nossa bainha de mielina, quem já viu um neurônio aí, aquele rabinho do neurônio, onde aparece lá os pontinhos, aquilo ali é a bainha de mielina. Tudo aquilo ali é recapeado com gordura, né? Na trissomia do 21, existem muitas falhas nas bainhas de mielina. Então, as sinapses para o raciocínio, para o processo cognitivo, muitas vezes são falhos. Tem falhas na bainha de mielina. Então, quando a gente suplementa DHA, é para a constituição também da bainha de mielina,
O ômega 3 ele tem vários benefícios. O DHA mais para a constituição cerebral e o EPA para um processo mais anti-inflamatório. Luciana, na T21 é só DHA? Não, claro que não. Se está com 7, 8 anos inflamado, vai tomar mais. A gente vai mudar a composição. Tá vendo? Não é para ter DHA a vida inteira. Essa era a minha dúvida. A vida inteira eu vou ter que colocar na comida o A ômega 3. gordura boa é muito importante para a parte cerebral. O ômega 3 é muito importante. Tem que usar continuamente? É bom você usar sempre uma quantidade, mas pode passar para um tempo sem consumir. Está consumindo azeite? Está consumindo outras boas fontes de gordura? Sim, pode. Né? Qual que é o importante até para a gente falar de suplemento também? Não adianta suplementar num organismo que não está pronto para absorver. Porque muitas mães querem entrar com... Muitas mães não, as famílias. As mães já são muito responsabilizadas nesse ponto. As famílias querem o melhor para os seus filhos e querem fazer uma mega suplementação, mas a suplementação é diferente da alimentação. A alimentação é sinérgica, é o alimento em conjunto. É o que o organismo reconhece como nutriente. Ele está pronto para quebrar aquela maçã em nutrientes menores. A suplementação vem numa cápsula. É diferente, é o processo de absorção. A gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve. Porque a gente pode comer e sair tudo no cocô. Então, a gente precisa estar pronto para absorver essa suplementação. Então, não adianta comer mal e dar o suplemento. Não vai absorver. Por isso que tem a corrente que diz suplemento não adianta nada, não é para dar suplemento, não tem comprovação. Gente, ciência da nutrição não precisa de comprovação científica. É uma ciência estudada há muitos anos. A comprovação da função dos nutrientes nas células já está ali tudo consolidado há muito tempo. Não foi eu que inventei, não foi os nutricionistas que estão por aí que inventaram. É uma ciência, tá? Só que a gente tem que ter muito cuidado dessas coisas milagrosas. Ainda precisa muito estudo para a gente consolidar bastante coisa que chegue lá na célula. Até chegar, você ingerir, metabolizar ácido clorídrico, cada parte do nosso corpo tem um pH diferente. Então tem que ser uma cápsula que passe pelo estômago, que passe pelo... Isso se perde no meio do caminho. Se perde. Aí 100% daquela suplementação você vai conseguir absorver? Provavelmente não. Naquele dia você comeu mal, ou está com má digestão, ou não vai absorver 100%. Está tudo bem, que o importante é o conjunto. Né? Agora, os estudos hoje mais recentes falam muito sobre essa necessidade maior de nutrientes. Então, a gente hoje não consegue atingir as necessidades diárias. O nosso estilo de vida... Você consegue comer 5 frutas por dia? Não. Na T21, precisa ainda mais mais nutrientes. Consegue fazer com que a pessoa com trissomia do 21 coma a quantidade de nutrientes necessários, de micronutrientes. Por exemplo, os macros a gente come, carboidrato, proteína e gordura. Mas as vitaminas e minerais, que são tão importantes para o metabolismo, consomem? Não. A gente não consome, que não tem uma necessidade a mais. Quando você faz essa avaliação, você fala, poxa, vamos tentar ali, complexo B, não é sair suplementando o mundo, mas complexo B, vitaminas antioxidantes A, D, E, ferro. Ferro. É muito importante. Ferro oxida, se for em excesso oxida, mas precisa avaliar, precisa pedir exame. Zinco. O zinco. O zinco é muito importante, né, Lu? Porque o zinco participa do processo antioxidante. O zinco participa de um monte de coisa, inclusive da tireoide. E do processo antioxidante. Então, todos os médicos que atendem T21 suplementam zinco. Mas muito cuidado, porque com o suplemento que vem com zinco tem corante, adoçante. Não é simples. Por isso que muitas vezes a gente opta por manipular. E a gente manipula e a gente, né? Porque fica mais pede para tirar o corante. Vai todo lá. Porque se farmácia de manipulação não bota tudo que tem lá. Gente, tem grandes farmácias de manipulação, como tem grandes indústria farmacêutica. Você tem que procurar boas farmácias, né, para ter certeza que ali as boas farmácias não vão botar coisa errada dentro da cápsula delas, elas têm um nome a zelar. Né? Não vou enganar aquele paciente ali, vou botar um pozinho branco ao invés da vitamina B.
amor de Deus. Né? Só que não adianta fazer essas suplementações em grande quantidade se o organismo não estiver pronto para absorver. Eu acho que deve ir nesse caminho, Lu, e não sei se tem algum estudo, tá? Eu gosto de praticar atividade física, e aí tem alguns textos que falam que creatina, hoje em dia, é muito importante para idosos, para manutenção muscular. Aí eu fico pensando comigo, né? Poxa, mas se nossos filhos têm hipotonia, por que eles não podem também tomar creatina? Eu nunca ouvi falar. Não sei se Já tem. tem um estudo. Você lembra, eu sou organizadora de um simpósio de nutrição na Trissomia do 21, né? Vamos fazer a segunda edição agora, dia 30 de março, né? A Daulândia, minha parceira desde sempre. E nesse simpósio eu convidei os profissionais, médicos, geneticistas, fonoaudiólogas, nutricionistas, para falar sobre a importância da nutrição, um simpósio específico da nutrição. E o Dr. Alex do Elo 21, que vai também participar aqui do podcast, ele fez um estudo com a creatina nas pessoas com trissomia do 21 para ganho de massa muscular. E o resultado foi incrível. Então, ele já usa a creatina nos seus pacientes. Legal. E não só para a questão de massa muscular, mas com a questão do neurodesenvolvimento, para atividade cerebral. Também já tem estudos da uso da creatina. Só que tem que ser prescrito na dosagem certa por um profissional capacitado. Não é ir para a loja de suplemento comprar creatina e botar um scoop de creatina. Tem uma sobrecarga, né? É importante Vou pegar a minha e dar pra Laura. Pegar a minha e dar pra Laura. É a mesma coisa do whey. Meu filho pode tomar whey? Pode tomar whey. Mas ele precisa do whey? Nós temos uma quantidade de ingestão proteica diária. Se você ultrapassa a ingestão proteica, você piora o teu rim. Exatamente. Então, não façam aleatoriamente. Se querem apostar em uma substância, num processo que vai melhorar o neurodesenvolvimento, procure um profissional capacitado para fazer uma prescrição correta. Muitas mães me mandam mensagem, ele pode usar creatina? Pode, mas como? Por quê? Você sabe a quantidade, quanto é que é? Ah, senhora, você me prescreve? Não. Eu não sei se ele precisa. É que acho que as mães têm a falsa sensação de que por ser uma coisa natural, muitas vezes, pode dar. É que nem um chazinho Não de camomila, pode, vamos não mudar. pode, não Né? pode. E tem a questão da sobrecarga. O Joaquim, ele toma a suplementação. A cada 6 meses a gente faz exames de sangue para ver se não está sobrecarregando a parte renal, a parte hepática. Então, eu acho que é muito importante falar isso. E também o que você falou, não adianta só suplementar se não está pronto para receber, se não tem uma alimentação e uma nutrição adequada. Não adianta. Então, é um conjunto. É muito complexo. É muito complexo. É um conjunto. Eu acho que não é nem complexo, assim. Precisa avaliar individualmente. Precisa ter um profissional que conheça a influência desse cromossomo no metabolismo corporal da pessoa com trissomia do 21. Por exemplo, está sempre avaliando a tireoide, está sempre avaliando o exame de fezes. Às vezes a gente vê criança só tomando Anitta. Anitta. Gente, isso pode estar tomando Anitta sem precisar. Mas para não ter o trabalho de fazer a coleta do exame de fezes, que é o MIF, que tem que coletar fezes 3 dias, dá o Anitta. Ah, não, ele tomou Anitta agora. Precisava do Anitta? Ou está com outro tipo de inflamação, ou está com excesso de fungos nas fezes, precisa avaliar, precisa fazer o exame de fezes para ver se seu filho precisa. Então, a avaliação tem que ser anual. Nos primeiros 2 anos, de 6 em 6 meses é o ideal, porque eles andam assim, ó. É muita influência do ambiente, naquele metabolismo que está terminando a formação corporal nesses primeiros 2 anos de muito neurodesenvolvimento. E a partir daí, pelo menos a cada ano tem que fazer. Porque se não fizer anualmente, não tem como corrigir a rota. Aí você vai querer corrigir a rota quando a rota já está lá no Rio de Janeiro, você está em São Paulo. Aí para voltar para a rota é muito mais difícil. A mesma coisa com o hábito alimentar. Mudar o hábito alimentar de uma criança de 8 anos, ó, a mãe e a família, ó, sofre. Mudar o hábito alimentar de uma criança, construir o hábito alimentar de uma criança de 2, 3 anos é muito mais fácil. Porque a criança de 8 anos abre geladeira, sobe armário, sabe? Aí a gente tem que mudar a família, olha, não compra.
que se comprar, ele vai querer. Ele não é burro, é gostoso. Minha casa eu não mudei, eu falei, Tem que eu mudar. mudei a posição na geladeira, não deu certo, ele achou. Agora eu amarrei, coloquei trava, ele destrava. Tá Eu vendo? amarrei um pano de prata, não tem os 2 puxadores? Eu amarrei um pano de prata, tinha que não pegar o danoninho. Você que não tem que comprar o Danoninho. Levou uma bronca da Nutri O segredo tá na ao família. vivo. O danoninho, ai. O segredo tá na Nossa, família. recompensa errado também. Mas, por exemplo, vou te dar uma dica. Quer comer o Danoninho? Não, tá indo pro trabalho, para lá no supermercado, compra um potinho de Danoninho, come o Danoninho, joga o Danoninho. Se você tiver um Danoninho na sua geladeira, Ele rico vai em pegar. açúcar, gostoso pra caramba, quem é que não gosta do Danoninho? É verdade. Né? E Eu a- vou tentar o do inhame de novo, que eu fiz lá atrás. já Começa a tento- construir aqui, novos hábitos. Então nem precisa, dá fruta, Sim. fruta inteira. Cria hábito da fruta, porque a fruta, ela é pra vida inteira. Uhum. Não, ele adora, já quem gosta de tudo. Ô, Lu, Não tem mas também dá pra preocupação. substituir também o Danone, não dá? Por aquele Danone do... Dá pra fazer iogurte, fruta congelada, dá textura na hora que bate. Eu faço várias coisas com fruta congelada. Mas, por Receita exemplo, a de gente que grego, não é eu muito compro boa grego. na cozinha, tipo nós eu. falamos coisas fáceis, você pega da prateleira e põe no carrinho. Porque assim, eu sou um desastre na cozinha, tadinha da Mel. Ainda bem que meu marido manda bem. Mas, por exemplo, eu dou iogurte Iogurte vegano. vegano. Sim. Que aí, tudo bem. Ah, tá. Tem. Isso é Tem. do mercado. Olha, hoje a E gente você acha tem... na prateleira, amiga? Hoje a gente tem muita variedade. Antigamente não tinha. Ah, né? é mais difícil. Hoje a linha vegana, ela tá expandindo assim enormemente. Então você já tem no supermercado lá, já tem queijo vegano, já tem manteiga vegana, já tem manteiga de coco, iogurte de morango com castanha. Então tem uma linha, não é barata, tá? Então o que eu falo? Não é para dar todo dia. Sim. É. Então, não dá, a conta não fecha dessa alimentação. É mais caro, porque eles não produzem em grande escala igual um iogurte desses grandões, aí que eu não vou falar a marca. Mas é uma produção menor, né? Porque a demanda ainda não é grande. Sim. Mas, por exemplo, vai viajar, lanchinho da escola, você vai lá usar o iogurte vegano. Né? Ou então você pode bate o iogurte vegano com fruta congelada e uma aveia, sempre com uma fibra junto para segurar índice glicêmico. Uma fibra excelente para a trissomia do 21 é psyllium. Psyllium. Psyllium Oi, Mel! Vem, Mel. Tá com a boquinha suja? Vem cá. Acho que era Essa sombra, né? boquinha? Não é? O que você tomou? Eita, A Nutri tá aqui, Mel. O psyllium é uma fibra que diminui colesterol. Eu não conheço. Conheci. É igual a aveia. Você vai nessas lojas de produto natural, você pede lá o psyllium. Aí um dia bota o psyllium, outro dia bota a aveia. A fibra por exemplo, chia, linhaça, fibras mais íntegras, eu não boto para menos de 2 anos. Tem que ser triturado. Que pode grudar aqui. Ele já tem problema de deglutição, de pouca saliva e tudo, e pode colar aqui. Então tem que ser triturado. Agora, mais velhos, você pode polvilhar. Amaranto, psyllium, o próprio gergelim. Né? Ou tanto branquinho quanto... Os dois têm uma quantidade de cálcio bacana. Frutas secas, uva passa. Fruta seca pode, mas assim, tem muito fungo, né? Então não é para dar um pote. Eu tenho paciente que come um pote de uva passa, porque é uma delícia. É gostoso. Mas tem alto índice glicêmico também, que é uma concentração de açúcar ali. E ele não pode ter em grande quantidade, porque... Agora, o que eu faço quando eu vou bater com um iogurte, por exemplo? Você tem que lavar aquelas frutas bem lavadas, para você poder botar, para tirar aquela contaminação que fica na parte externa Sim. da fruta. Só em lavar em água corrente já diminui bastante. Não. Eu uso até um aparelho, né? Ozonizador. É. O ozônio. O que o ozônio faz? Ele quebra a parede dos micro-organismos. Então, ele já higieniza ali de uma maneira mais acho que adequada. você É muito de legal. boa, acabou não Eu comprando. uso muito. Lu, e uma pergunta que não quer calar, né? Hum. Tem algum alimento proibido? Não tem alimento proibido na trissomia do 21. Tá?
É mito. É mito. É mito ou é verdade? Vamos fazer aquelas pegadinhas? É mito ou é verdade? É mito ou é verdade? Vai, tem que ser... É mito, Perguntas não existe. rápidas. Uma palavra, É, uma uma palavra, vai. É uma palavra. Qual que... Não existe É alimento. proibido. Tubérculos. Não existe alimento proibido. Existe o alimento que pode ser substituído ou excluído por determinado período para melhorar alguns metabolismos específicos. Então, se está com a tireoide desregulada, vai sair comendo mandioca, biscoito de polvilho, brócolis, couve-flor, não, vai comer em menor quantidade. Porque uma coisa legal para falar, os alimentos bociogênicos, né? São alimentos que alteram essa transformação da formativa do hormônio, que é o T4, que você toma, na sua formativa, que é o T3. Então, o T4 é transformado em T3, né? Então, os alimentos bociogênicos é que impedem o iodo, que falam muito do iodo, para tomar mais iodo, para poder facilitar esse processo de conversão. Eles impedem essa ligação do iodo. Mas se você comer brócolis, couve-flor em grande quantidade todo dia, então o que eu falo para meus pacientes? Um dia dá brócolis, 3 dias depois da couve-flor, 3 dias depois da couve, né? Agora, se está passando por um período muito desregulado, suspende esses alimentos nesse período e foca em outros, abobrinha, berinjela, no feijão, Sim. no arroz. Eu acho que falta entendimento do que é que cada uma dessas coisas tem, Sim, né? O que é. sim. E o Dr. Fábio também fala muito isso, que todo alimento tem o lado bonzinho e o lado ruim, né? Como as pessoas. Exatamente. Ele falou, todo alimento, até os alimentos verdes, as coisas naturais, tem o lado bonzinho e o lado ruim. É saber dosar mesmo. Saber o equilíbrio de tudo isso, É. né? Acho que se a gente souber o equilíbrio do lado bom e do lado ruim, a gente consegue ter uma vida saudável, né? Sim. Exato. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente conseguiu compreender aqui hoje. Achar o É. equilíbrio. Ô, Lu, e mito ou verdade? Panela de alumínio. Sim. Vamos lá. O alumínio, o alumínio está em tudo hoje na nossa vida, né? Nas latas, nos produtos de higiene pessoal, nos produtos de Maquiagem, desodorante, maquiagem tem muito mercúrio, os metais pesados de uma maneira geral estão muito presentes no nosso dia a dia, tá? Ponto. Para todos nós não é bom, né? A gente sabe disso. Mas nós temos um sistema de detoxificação no nosso corpo, que a gente consegue eliminar grandes quantidades. Ele está ali para funcionar. A maior parte é feita no fígado. Então, no nosso fígado, que é esse grande filtro, a gente consegue eliminar. O que acontece na trissomia do 21? Primeiro que eles têm uma tendência a absorver esses metais pesados com maior facilidade, tá? Segundo, que eles têm dificuldade de eliminar esses metais pesados com maior facilidade. Então, normalmente a gente eu peguei uma criança há poucos dias com 9. O valor máximo do alumínio é 10. A criança estava com 9, com 3 anos. O ideal é 1, 2. Nossa. Se ela está com 9, alguma coisa está acontecendo errado. E normalmente são fontes muito próximas, como por exemplo, água. Água é fonte de alumínio. Por causa dos encanamentos, os nossos filtros não tiram metais pesados. Produtos muito de higiene e limpeza. Fermento tem alumínio. Nossa, tudo, né? Então, fermento, para de consumir glúten, começa a fazer bolinho. Bolinho de amêndoa, bolinho de arroz, bolinho... Taca fermento. Taca fermento. Aí vê o alumínio, tá lá com o alumínio alto. Panela de alumínio. Quanto mais você vai aquecendo a panela, normalmente o alumínio tem atração por calor e por gordura. Então, alimento gorduroso, uma panela de alumínio com aquecida, aí vira uma sopinha de alumínio. Tudo bem, comemos uma sopinha de alumínio hoje. A gente comeu uma sopinha de alumínio na escola. Você acha que escola todo mundo tem panela de inox na escola? Não. Mas ao longo do tempo a gente vai eliminando. Só que na trissomia do 21 a gente trata com prevenção. Sim. E alumínio é neurotóxico. Tudo que a gente quer na pessoa com trissomia do 21 é que ele se neurodesenvolva. Então a gente tem que proteger esse cérebro de todos esses agressores ambientais, para ele ter raciocínio, memória, cognição para aprendizado, consolidação de memória. Não aprendeu uma coisa hoje, daqui a 2 semanas ele não sabe o que faz. Porque a gente precisa de conexão cerebral
para que isso aconteça. Se o teu cérebro está oxidando, ele está perdendo o neurônio, ele está neurodegenerando. Se você não prevenir, ao longo dos anos, ela vai perdendo, que hoje os estudos falam que desencadeia muito no Alzheimer. O que é o Alzheimer? É uma grande oxidação cerebral. E o gene do Alzheimer está no cromossomo 21, que é o gene APP, da proteína beta-amiloide. Então, quanto mais você oxida, quanto mais você tem um estilo de vida que prejudique e aumente essa oxidação, maior a probabilidade de uma neurodegeneração e perda cognitiva, né? Então, a gente, desde que tem o diagnóstico, a gente trabalha com prevenção. É garantia? Não. Não sei o que vai acontecer, eu não tenho bola de cristal. Eu vi ontem, eu acho, um estudo, me corrija se eu estiver errado, mas que nos 60 anos, a pessoa com síndrome de Down tem 80% de chance de ter Alzheimer. É um número muito grande para uma pessoa de 60 anos, né? Porque normalmente a expectativa de vida na trissomia do 21 era de 40 anos. Com a evolução da medicina, dos tratamentos, tudo foi para 60 anos. Mas o que adianta chegar com 60 anos sem cognição, super dependente? Então a gente precisa ter uma longevidade saudável, com autonomia, com poder de decisão, com tudo. Não adianta estar vivo. E assim, o Dr. Zani falou que já tem um estudo, né? Tem acontecendo. Vários estudos. Cada um tá correndo pro seu lado, é isso que eu percebo, né? A nutrição tá indo atrás de melhoria. Aí tem o doutor Alex, que fala muito do hormônio do crescimento, né? Que melhora a parte cognitiva. Eu não sei em que frente que a doutora Patrícia está atuando, que o doutor Zé comentou. Mas é alguma coisa também. A doutora Patrícia Salmona? É alguma coisa relacionada ao Alzheimer. Ele falou que é um estudo incrível, a gente quer trazer ela aqui. Porque assusta, né? Quando a gente conversa, sabe? Né? Essa porcentagem é muito grande. Muito grande. Eu não sabia, por isso que eu falei, meu Deus, assim, eu já fiquei assustada. Porque o gene que é da APP, que produz as proteínas beta-amiloides em excesso, é o que é mais ligado ao Alzheimer. No Alzheimer, as pessoas que têm Alzheimer, que não têm a trissomia do 21, tem uma grande produção de proteína beta-amiloide. E essa proteína beta-amiloide está intimamente ligada ao gene APP, que tem no cromossomo 21. Nossa. Tudo ligado. Tudo ligado. Um cromossomo desse tamaninho, hiper bagunceiro, que faz alteração de muita parte metabólica. E desde que aconteceu o projeto Genoma, essa leitura ficou muito mais clara. Tem 20 anos, isso é muito pouco tempo para a ciência. É muito recente. Então, ainda tem muito desencontro, porque a gente precisa de revisão sistemática, meta-análise, estudos com maior número de pessoas. Não adianta estudo com 20 pessoas, com 8 pessoas. Isso não tem relevância nenhuma na parte da ciência. Então, a gente cada vez mais vai evoluindo. Por isso que focar no indivíduo é o mais importante. Se não está lá no estudo científico, que tem que tirar o leite, mas ele come o leite, está passando mal, eu vou tirar o leite. Eu não vou esperar 20 anos para ser um estudo científico e a pessoa toda com distensão abdominal, passando com refluxo, Não é assim que funciona. Por isso que o médico tem a sua autonomia, a nutricionista tem a sua autonomia de fazer a estratégia nutricional para aquele paciente. Lu, e você falou bastante sobre a alimentação, essa parte nutricional na trissomia do 21, mas você também atua com o autismo. Sim. E aí, é a mesma linha? Mesma coisa. O diagnóstico, a pessoa vem antes do diagnóstico, né? Então, a gente tem que tratar as pessoas que têm o transtorno do espectro autista. O espectro é grande. Então, tem as pessoas de grau leve, moderado e maior, que a gente precisa saber qual o que está atingindo, o que a maioria dos estudos falam que é diretamente ligada à nutrição. São os problemas gastrointestinais. No autismo, tem quase 90% das pessoas com autismo, com diagnóstico, têm problemas gastrointestinais. Isso está ligado intimamente o quê? Nutrição. Então, a pessoa que tem esse diagnóstico tem que ter uma nutricionista para saber o que faz bem. Não existe dieta para o autismo. Existe uma estratégia nutricional para aquela pessoa que tem o diagnóstico do transtorno, que vai dizer, olha, o que acontece no autismo que é muito ruim? A comunicação é menor. Eles muitas vezes não se comunicam.
E aí você não sabe, ele tá com dor de barriga, você não sabe que ele tá com dor de barriga. Aí ele sai gritando pela sala. É mais difícil pra chegar em algum Aí lugar. é só da cabeça ou ele tá sentindo alguma coisa? Ele pode estar sentindo alguma coisa. E ele não sabe dizer, estou com dor de barriga. Sim. Então é preciso fazer um acompanhamento. Porque senão botam tudo na conta do autismo. Ah, ele saiu gritando pelo shopping porque ele é autista. Ele pode estar saindo gritando pelo shopping porque ele está sentindo alguma coisa. Ou dor de cabeça, ou dor abdominal, ou sei lá. É preciso investigar, senão você desconsidera que atrás daquele diagnóstico tem uma pessoa. Uma pessoa. E é um mecanismo também de você ampliar o seu horizonte, né? Sim. Porque eu acho que esse comportamento está ligado ao estereótipo da pessoa com deficiência intelectual. Então, quando você olha por outro lado e para um olhar maior, você consegue entender que existem outras possibilidades que não só o transtorno do aspecto autista, Sim. né? E aí você, caramba, ele realmente pode estar com dor de barriga, então eu vou olhar a dor de barriga do meu filho, independente se ele tem o aspecto ou não. Sim. Eu acho que isso parte de um mecanismo de você entender que é necessário que você busque ampliar o seu olhar mediante a tudo que você pode ser apresentado ou não, né? E eu acho que a sociedade ela tem caminhado para esse lugar, mas ao mesmo tempo vai da gente que está cada vez mais imersivo nesse universo, entender que existem outras possibilidades Sim. além da condição genética e etc. Então, um podcast, por exemplo, esses meios de comunicação são super importantes para a gente ampliar esse conhecimento. Porque quem busca conhecimento? As famílias que têm alguém com diagnóstico. Enquanto você não tem um diagnóstico perto de você, você vai ver uma criança correndo no shopping ou tendo uma crise sensorial. Ah, ele é autista. Sabe? E Não ainda é tem teu o julgamento, universo, né? né? Ainda tem o julgamento. Porque o É. autismo não tem cara. É. A trissomia do 21 tem cara. Sim. É. O autismo não tem cara. Você vê uma pessoa no shopping, você não sabe se ela tem autismo, se ela não tem. Exatamente. Vê uma criança fazendo birra, você não sabe se está fazendo Birra ou se ela do articulada, transtorno. é. Né? Então, eu acho que para as famílias, o primeiro que o diagnóstico é feito mais tarde, né? Porque é através de comportamentos. Não tem um exame que diga. Um exame que diga de sangue, de imagem, que diga que a criança tem autismo. Né? Mas é uma outra avaliação de psicólogo, neuropediatra, quem dá o diagnóstico é o médico, né? Mas tem um conjunto de avaliadores que vão fazer É muito difícil. esse né? conceito. É muito mais difícil, de chegar. E muitas vezes demora. E essa ansiedade de é ou não é? Sim. Né? Aí quando tem o diagnóstico, o que eu faço agora? É seu filho, você tem que cuidar dele. Se ele tiver dor de cabeça, tem que dar um remédio. Não é só medicar também, tem todo um aspecto metabólico ali. É só medicar para enquadrar, vai tomar medicamento a vida inteira. Né? Vamos cuidar da pessoa que está aí. Sim. Né? Cuidar do adulto, eles ficam adultos. Não tem só crianças Vão crescer, né? Você quer perguntar alguma coisa pra Lu? Quer? Quer? Minha princesa. Lu, nossa, como é importante ter esse bate-papo com você. A gente poderia passar horas aqui sim. falando, porque quantas Cuidado, dúvidas. Quando eu vejo um microfone, Nossa! ninguém Porque me você segura. falando, e são muitas dúvidas mesmo, assim, sim. sabe? Quando eu É, falo complexo, é isso, é muita informação. muita informação. né? É complexo pra ela não, mas pra gente É né? verdade, é verdade. Eu acho que quando, né, se um dia eu estudar nutrição, eu vou olhar, vou falar, filha, você quer uma sopinha de... Abobrinha? Não, Cúrcuma com... não, qual que é a vitamina que tem na abobrinha? Ah, então vai. É, não vai falar o Eu nome. vou falar abobrinha, eu vou falar, você quer uma De uma B12, sei lá, né? B12 com B12. B12? É por isso que eu falo que é Você sabe que complexo. muitas mães com filhos com deficiência procuram a nutrição como segunda carreira. Não Eu dá tenho ideia. muito. Eu tenho, Não, porque eu tava seja pensando nisso, eu bem-vinda. falei, gente... Eu tenho muitas amigas que fizeram a faculdade de nutrição, eram arquitetas, engenheiras, contadoras e foram buscar, porque buscam uma coisa mais natural.
E não é do pra que- atuar, né? É pra trazer pra pra dentro de trazer casa. pra dentro de casa. Mas Eu já acabou, passou pela minha cabeça. mas acabou já. atuando, você sabe por quê? Porque vem a necessidade das outras De mães. ajudar. É verdade. Então elas se formam em nutrição e começam a atender outras mães. Sim. Você vê muita nutricionista, no autismo principalmente, que fez a nutrição para buscar soluções para melhorar a qualidade de vida do seu filho. Nutrição não cura autismo, tá? Nutrição melhora a qualidade de vida daquela pessoa que está ali. Vai continuar fazendo aba, vai continuar fazendo TO, vai continuar fazendo fono, vai continuar fazendo exercício físico. Vai fazer... Mas ela melhora um organismo saudável, faz muito melhor as terapias, né? Mas a gente, quando a gente. Eu conversando com a Bruna, hoje a gente entrevistou ela também, e aí pensei, nossa, eu devia ter estudado medicina. Cada um. Cada um que vem aqui, você quer. Cada um que você vai entrevistar aqui, você vai Por que eu fui estudar publicidade, gente? Ai, já parece que não faz nada. Eu acho que essa questão da vivência tem muito desse olhar, né? Quando a gente vivencia de perto e a gente entende as camadas dessa vivência. E a importância, né? E a importância de olhar essas pessoas e esses indivíduos com outros olhares que por muitas vezes os profissionais não têm, a gente se coloca nesse lugar, né? Então eu vou ser esse representante, né? Sim. Ou então bem eu vou em isso. busca de alguém que me represente, que no Sim. caso a doutora. Então acho que vai muito desse lugar, né? De você poder lutar de uma maneira em que muitas vezes as pessoas não lutam pelo seu próprio filho. Sim. É estar onde poucos chegam, né? É bem isso mesmo. Eu sou muito feliz trabalhando com pessoas com deficiência. Engraçado que há anos atrás seria inimaginável, né? Sim. E O vai- Teteco e veio aqui e mandou um beijo pra você. Quem? O Teteco. Teteco Barros. Ele veio aqui e mandou um beijo pra você. você, ele tá no projeto, né? Isso, TMD, é. Teteco Magrinho na Disney, ele mandou um beijo pra você. Você sabe que o Teteco magrinho na Disney, ele é um espetacular, né? Ele tira as coisas da cachola com uma autenticidade Ele é. ímpar. Foi dele esse projeto? Ele saiu do médico endócrino, gravou um vídeo ao vivo e mandou. Teteco magrinho na Disney. TMD? É, TMD. Meu filho, você acredita? Meu filho tem 8 anos, já seguia ele na rede social. Porque Que ele, incrível. O Teteco, Não, ele é mamãe, demais. Ele é Já demais. Ele é sei. fantástico. né? E a gente fez um projeto com ele emagreceu 16 quilos. Que legal. Conseguiu se movimentar melhor, dormir melhor, estava ótimo e tudo. Mas como em tudo na vida, são fases, né? Então acaba também fazendo muita coisa. Essa história da mídia, de estar em vários lugares ao mesmo tempo, viaja muito, atrapalha a alimentação, né? A Não perde a rotina, rotina e tudo isso. E ele voltou a ganhar peso e agora ele está fazendo esse projeto porque na Disney não tem A muito como alimentação. você controlar. Né? Mas ele precisa, não é só uma questão de peso, né? É uma questão metabólica também. Tem processos ali de diabetes, pré-diabetes, tem Ai, tudo, obesidade. gente. Cuidar da nossa alimentação porque, não assim, tem lado ruim. vai né? chegando, né? Então tem que se cuidar. E ele é muito novo. Ele precisa, é jovem, ele precisa fazer muito mais ainda, realizar muita mais coisa. E precisa estar com boa saúde. Sim. Né? Sim. Se não tiver. E então, o meu projeto nutricional com ele não é para ver ele magrinho, é para ver ele Ele com saudável. uma saúde boa, bem saudável, para aproveitar muito a Disney. E a família muito engajada, muito dedicada no eles são processo de mesmo. alimentação. Muito. E ele já perdeu peso, mas eu não deixei pesar. É, Falei, não, eles a falaram gente vai mesmo, ficar eles falaram que não vão ansiosa. pesar, que só Não, era não. depois de um mês, acho. Isso, a gente só. vai Mas quando ele trabalhando. veio aqui, pro dia que ele foi lá na última edição, assim, eu já senti uma diferença absurda. Sabe o que é isso? Desincha. Desincha, Não é exatamente. nem perda de peso, de massa gorda ou muscular, não. Ele desincha. O organismo respira, né? Já dá um desinchado. Mas a gente no final do mês vai pesar. E aí a gente conta pra vocês aí. Legal. Esse primeiro momento, né? Porque a gente tem 1 mês e 20 dias aí pra ele viajar. Talvez não chegue em tudo na expectativa, mas eu falei, vai pra Disney, tenha bom senso, né? Não é pra sair comendo todos aqueles sorvetes do Mickey que você Talvez não seja o TMD, né? Seja o TGD, Teteco gostoso, né? Não magrinho, mas gostoso. E eu falei, não vamos esquecer, vai pra Disney, quando voltar a gente vai retomar o processo. Vamos perder o que você ganhar na poder, Disney. para poder, mas falei para ter bastante equilíbrio lá, porque é o equilíbrio. Ele não vai deixar nem de comer o picolé do
do Mickey, não foi pra Disney pra fazer dieta na Disney. Aí é ruim. Né? Mas também não é pra comer 5 picolés do Mickey. Isso é bom senso, né? Sim, com E certeza. é muito perceptível no discurso da senhora essa sua leveza para falar sobre a nutrição. Que bom. E é algo que a gente precisa enxergar mais vezes, né? Porque eu percebo que existe um tabu quando se fala de cuidado nutricional, justamente porque tá ligado à restrição. Todo mundo acha que tem que parar de comer, né? Eu vou entrar na nutricionista e eu vou me restringir a um monte de coisa. E na verdade não, ela vem com o discurso de que não, é possível você continuar comendo o que você come, mas de uma maneira consciente e leve, né? Tranquila. E isso é muito Tá muito legal. associado, você falou perfeitamente, tá associado à exclusão. Se eu for na nutricionista, ela vai tirar o que eu gosto. Ela vai tirar do meu filho não vai poder Eu vou comer sofrer. isso, eu vou sofrer. Não é isso. Nutrição é muito maior do que isso. E a gente tem uma variedade alimentar muito boa. O nosso país é muito rico. Né? É verdade, a gente tem tudo e gosto, né? Gosto bom colorido, das coisas. sabe? Tem que só saber fazer boas compras, boas escolhas. E quando você tem o conhecimento, você sabe fazer boas escolhas. Esse é o que tá grande o segredo. diferencial. É verdade. Ai, muito bom, Lu. E pra te encontrarem, porque com certeza depois disso eu sei que você vai receber muitas pessoas querendo passar com consulta, porque é muito importante, sim. Como que faz pra te encontrar? Então, tem meu Instagram, que é lucarvalhonutri.infantil. Depois vocês põem aí no vídeo, eu te passo. Tem o meu site também, que é Lu Carvalho Nutri. No meu site tem curso para pais, que é uma linguagem mais fácil, um curso menor, mais curto, porque nem todo mundo dá para fazer, nem todas as famílias têm tempo para fazer curso de 9 horas. Tenho cursos mais simples, como para introdução alimentar. Então, no meu site tem todos esses materiais. E no meu Instagram tem muita receita, tem muita informação de qualidade, né? Eu estou sempre dando dica, eu estou sempre gravando um vídeo de acordo com a minha disponibilidade, porque são sempre de maneira geral, né? O seu filho eu vou tratar numa consulta. Mas, de uma maneira geral, o estilo de vida da trissomia do 21 é sempre voltado para uma coisa mais hipoalergênica, com mais frutas, verduras e legumes, com menos industrializados. Então, isso, de uma maneira geral, tem muita informação lá. É uma alimentação mais saudável, que eu até... meu segundo filho mais novinho, de 9 meses, ele é típico, né? E eu acho muito legal eu falo, que bom que o Joaquim veio primeiro, né? Porque o Joaquim me trouxe tantas preocupações que talvez com o Luca, no automático, eu ia falar... não. Eu fui Deixa eu comer a criada sopa assim. da avó, cheia de coisa. Desculpa, sogra, sua sopa maravilhosa. Mas assim, que bom, né? Porque, e não é só a nutrição para a pessoa com deficiência ou com disfunções, mas a nutrição que todos nós deveríamos, mas que, claro, com eles a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso. Eu sempre falo que a nutrição, todo mundo fala assim, mas isso é para todo mundo. Mas nem todo mundo tem um cromossomo a mais, né? Então, é sempre a nutrição mais um. Sim. É mais um de mais um cromossomo. Verdade. Então, é para todo mundo? Todos nós aqui deveríamos comer bem, ter um estilo de vida saudável, fazer esporte, trazer esses nutrientes importantes para o nosso neurodesenvolvimento, não ficar gastando o que nossas células aí, como se elas não acabassem, elas acabam. Né? Mas nessas condições genéticas é sempre mais uma preocupação, mais uma necessidade nutricional. Então, sim, a nutrição é o pilar de todo esse acompanhamento. Que legal. Obrigada, Lu. Obrigada pela sua Muito obrigado. presença. Muito bom. Ai, muito bom. Você quer deixar algum recado para as famílias? Eu quero deixar para as famílias procurarem profissionais capacitados na trissomia do 21. Seja no seu médico, seja sua nutricionista, seja sua fono. Luciana, nem todas as famílias têm condições de procurar um profissional capacitado. Então, a família se capacite. Né? Vai pra internet, pro seu Instagram, pro YouTube. Procura informações de fontes confiáveis, porque aí você estimula o profissional que está atendendo você com perguntas, com questionamentos, a buscarem também informações. Sim. Senão a família fica muito passiva. É para dar isso, isso e aquilo. Por que eu estou dando isso? Por quê? Sim. Perguntar o porquê, buscar essas informações, ter essa capacitação também, quando não consegue pagar um profissional que tem essa especialização, que não são muitos hoje no Brasil, são poucos de excelência, mas todos os médicos conhecem na faculdade da trissomia do 21, não são profundos, mas conhecem, e eu convido as famílias a se aprofundarem, se empoderarem, porque o conhecimento realmente
quebra paradigma, abre outras oportunidades para os seus filhos. Com E certeza. sempre a pessoa vem antes do diagnóstico. É isso. Com certeza. legal. Obrigada, Muito, Lu. muito, muito Mas é igual- obrigada. Vamos pra Lu, Mas é Mel. igual aquele rapaz do video show. Muito bem. Ah, obrigada, obrigada.